Olá, meus queridos irmãos, boa noite. É bom estarmos todos unidos aqui, para cultuarmos nosso Deus juntos nessa noite. E em especial agora nesse momento em que vamos meditar na Palavra de Deus, através da pregação do texto de hoje. E vamos dar sequência então aos nossos estudos no Salmo 119. Abram lá no versículo 105. Esse é o 14º poema, o 14º trecho que a gente está estudando, no total de 22, do capítulo 119. E como a gente tem feito, vamos ler o texto todo antes, para ter uma noção daquilo que o salmista aborda no texto, para então a gente caminhar juntos pelos versos, aprofundando naquilo que é dito. Então, Salmo 119, versículo 105 ao 112, diz assim a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até o fim. Que o Senhor fale aos nossos corações na noite de hoje. Então esse é o trecho que a gente tem nesse momento. A essa altura, como a gente já estudou outros 13 trechos desse salmo, conforme a gente foi lendo aqui, você talvez tenha identificado, reconhecido alguns temas, algumas ideias que ele aborda e que já foram também tratados em trechos anteriores. A gente vai olhar para esses casos, para abordar essa repetição, o propósito disso, mas também vamos aprofundar de forma especial em alguns versículos aqui desse trecho que tem lições valiosas para a nossa vida prática no dia a dia. A gente vai investir um pouquinho mais de tempo neles. Que já é o caso, inclusive, do primeiro verso dessa noite. É um versículo bastante conhecido, bastante citado aí entre as igrejas. O verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui a gente tem um paralelismo bem claro, certo? De um lado a gente tem lâmpada e luz, os dois estão relacionados. E aqui do outro lado a gente tem pés e caminho, certo? Em que sentido, então, que a palavra é uma lâmpada? A comparação está sendo feita por causa de qual atributo da lâmpada? Por ela fornecer luz, certo? É o que diz. E em que sentido, então, ela ilumina os nossos pés? No sentido do nosso caminho, do nosso andar, do nosso viver de forma bem prática. Como a gente age em nossas vidas. Então, por meio dessas duas frases, lâmpada para os pés e luz para o caminho, os termos de uma frase completam o sentido uma da outra. E aqui a gente está muito interessante que eu pensei lá nesse versículo. Eu fiz uma busca pelos trechos que a gente já pregou e até os que ainda vão ser pregados aqui no Salmo 119, eu não achei nenhum outro caso. E se os irmãos acharem depois, me avisem, mas pelo que eu busquei, esse é o único caso no Salmo 119 em que a Bíblia, a palavra, é comparada com um objeto concreto. Várias vezes o salmista, ele fala da palavra como sendo fonte de alegria, de esperança, ele fala da palavra ser eterna. Aqui mesmo, no versículo 111, ele fala de ser o gozo do coração dele. Nesse próprio versículo, ele compara com a luz. Mas nada disso são objetos, como a gente está acostumado a pensar, né? São emoções, são sentimentos, são coisas abstratas. Aqui não, aqui pela primeira e única vez, até onde eu consegui pesquisar, existe a comparação com algo concreto, uma lâmpada. Isso deve nos chamar a atenção. Se ele só faz isso uma vez, quer dizer que não é uma comparação fútil. Não é à toa que ele desenha essa comparação. Ele não faz essa comparação em meio a várias outras. A Bíblia é como um vaso, é como uma cadeira ou como uma cama. Não. O único objeto do mundo material com que ele escolheu identificar a palavra do Deus vivo é como uma lâmpada. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar primeiro na ideia de luz. O que a luz faz? Bom, ela nos permite enxergar, certo? Para começo de conversa. E se a gente apagasse aqui a luz do salão, vocês conseguiriam me ouvir, mas não conseguiriam me ver. O remanescente que continua usando Bíblia física e de papel também não ia conseguir ler. E quem lê pelo celular só ia conseguir justamente porque ele emite luz. Então a luz, e aqui já pensem na comparação que o versículo faz, é o que nos permite ver. Ou seja, a palavra de Deus é a condição necessária para que nós enxerguemos as coisas à nossa volta, para que não estejamos na escuridão. Em cada situação que nós vivemos, com marido, esposa, com colegas de trabalho, com filhos, com irmãos da igreja, em cada situação existe uma forma bíblica de entender e interpretar e analisar as nossas atitudes e as dos outros. Por exemplo, fiquei tão desconfortável com aquilo que aquela pessoa fez, eu achei aquilo tão errado.
Mas espera, será que baseado na Bíblia eu tenho motivo para pensar isso? Eu deveria me sentir assim? Será que foi tão problemático mesmo? Talvez tenha sido certo o que a pessoa fez. E talvez eu estou errado de estar interpretando assim. Então vejam o que é... Desculpa. Vejam o que isso significa analisar a situação à luz da Escritura. Percebe a expressão? Olhar para algo à luz da Bíblia é justamente fazer uso dessa função iluminadora que a palavra tem. A metáfora aqui do salmista é perfeita. A Bíblia joga luz nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nas nossas atitudes, nos ajudando a ver se estão certos ou errados. E vejam como é uma metáfora muito didática. O que mais a luz faz? Por exemplo, imagina aqui nesse salão com a luz toda apagada. E aí a gente conseguir enxergar, por exemplo, onde estão as paredes, se tivesse tudo escuro. Vejam que a escuridão não tem limites. Certo? Se a gente tem escuridão à nossa volta, a gente não sabe onde ela acaba. Ela é indefinida. Mas se eu colocar uma luz ali no meio do salão, talvez eu não consiga enxergar as paredes, se for uma luz fraca, mas ela vai estabelecer ali um limite. Vai ficar um círculo de luz ali em volta. Até aquele limite ali tem luz. Para lá, para fora disso, é escuridão indefinida, não tem limites. Então a luz dá limites visíveis, assim como a palavra. Se você tem o objetivo de não andar na escuridão, e veja, irmãos, estou falando da analogia aqui do texto. Quando eu digo escuridão, é para pensarmos na escuridão visual como analogia para a escuridão moral. Estou falando de pecado. Se você tem o objetivo de não andar na escuridão, não andar nas trevas, não andar no pecado, então você deve andar dentro dos limites que a luz da palavra define para nós. O que passar desses limites é escuridão, é trevas. E quão grandes são essas trevas? Nós podemos também pensar que se a palavra é luz, quando eu venho aqui na frente e explico a palavra, falo da palavra, o que eu falo também tem que ser luz. Quem prega a Bíblia tem a responsabilidade de tornar claro aquilo que está sendo dito, para que essa luz que iluminou a vida de quem está pregando também venha a iluminar a vida de quem está ouvindo. E a gente poderia pensar em vários outros exemplos. Fica aí de dever de casa para os irmãos aí, o PG durante a semana, pensar em quais outras comparações e lições essa ilustração da luz nos fornece sobre a palavra, que com certeza tem muitas outras. Uma última consideração ainda, no verso 105, agora envolvendo a palavra lâmpada. Nós falamos bastante sobre a luz, né? Agora eu quero trazer uma reflexão sobre a palavra lâmpada também. Se você é como eu, na hora que você lê a palavra lâmpada no texto, na sua mente já se forma a imagem de uma lâmpada elétrica, certo? Como as que a gente tem hoje? A lâmpada que você troca na sua casa, a que a gente tira ali na entrada para não roubarem, a lâmpada que está aqui em cima do ferro. Mas não foi nisso que o salmista pensou quando escreveu o texto, né? Não só pelo fato de eles não usarem eletricidade na época, claro, mas tem algo a mais aí. Pela palavra usada aqui no original, pelo contexto do versículo, falando de iluminar o caminho, os passos, e até pelo contexto histórico, o que o salmista estava falando aqui era de um objeto que você carregava com você. Não era aquela luz pendurada na parede, ou uma luz colocada num lugar alto, lá parado, estático, não. Seriam aqueles objetos antigos que tinham ali um pouquinho de óleo, azeite dentro, ali queimando, e você carregava essa luz por onde você fosse. Então vamos trazer agora para a metáfora do versículo. A Bíblia não vai produzir luz na sua vida só de você deixar ela aberta ali na estante da sua casa, em algum lugar, em alguma página. A luz da palavra não é uma luz estática, ela é fixada num lugar longe de você. De que adianta, por exemplo, essa luz aqui em cima para eu andar lá fora? O que ela vai iluminar? Não, a luz da palavra é como uma lamparina. É uma luz que eu tenho que carregar comigo, perto de mim, por onde eu for, por onde eu andar. E não simplesmente carregar o livro físico ou o celular, porque até produziria luz, mas eu preciso carregar a luz da palavra no meu coração. Eu preciso saber a Bíblia na minha mente, conhecer versículos, trechos, promessas, verdades, histórias da Bíblia. E eu preciso, pelo poder do Espírito, que essas verdades falem ao meu coração, de forma então que essa luz esteja comigo, iluminando de fato os meus passos, as minhas decisões. E é só assim que a gente vai conseguir cumprir aquilo que Jesus falou. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Essa luz não vem de nós mesmos. Não, se fosse por nós, a gente só iria escurecer mais ainda o lugar. Nós somos a luz do mundo quando a gente reflete a luz de Deus, quando refletimos a luz da palavra de Deus. A gente falou bastante aí no verso 105, que ele realmente está carregado de muitas verdades preciosas, mas vamos seguir então agora para o verso 106. Jurei e o cumprirei, que guardarei os seus justos juízos. Eu admito, irmãos, que quando eu li esse versículo aqui, durante o meu estudo, eu marquei uns 3 pontinhos de interrogação assim, no meu esboço, porque eu fiquei me perguntando, por que isso de novo? Na minha pregação passada, lá no verso 57, eu comentei sobre esse compromisso de fidelidade que o salmista fez, inclusive citei vários outros versículos, né, que a gente já estudou aqui, em que ele faz esse voto, né, ele assume esse compromisso de obedecer.
Ele já falou isso pelo menos umas 8 vezes diferentes aqui no Salmo 119. Então, por que repetir aqui de novo? Eu fiquei realmente pensando nisso. Em certo sentido, a repetição tem um efeito didático, né? A gente tem vários ditados aí que falam sobre a repetição como um caminho para o aprendizado, a repetição leva à perfeição. E, de fato, quanto mais a gente faz algo, mais natural aquilo se torna para a gente. Então, essa com certeza é uma das lições que a gente pode tirar mais desse voto do salmista, né? Ele quer ensinar, enfatizar esse ponto para os leitores. Agora, se por um lado, essa repetição traz uma ideia de firmeza, de estabilidade, de um compromisso sério que o salmista afirma, por outro, eu não sei se os irmãos também ficaram com essa impressão, mas sabe aquela coisa que de tanta pessoa falar, você começa a suspeitar? Aconteceu alguma coisa ali, você pagou algo para a pessoa e ela ficou de te pagar de volta. Aí ela diz, fica tranquilo que eu vou te pagar. Daqui a alguns dias, te dou minha palavra, eu vou pagar. E depois de novo, meu irmão, tudo bom, pode deixar que eu vou fazer o pagamento. Tem uma hora que a pessoa começa a repetir o que ela vai fazer, o que ela pretende fazer, deixa de passar segurança e confiança. Começa a passar a situação contrária, né? Então, se por um lado a gente pode olhar para os trechos do Salmo 119 até aqui e pensar, nossa, o salmista realmente é compromissado em obedecer a palavra, ele sempre repete isso. Por outro lado, a gente pensa, então vai lá e obedece. Né? Se você vai obedecer mesmo do jeito que você está falando, não você vai repetir falando que vai obedecer. É só ele viver e obedecer. A gente vai ver isso na vida dele. E é aí que está a questão. Fica a impressão aqui, por mais que o salmista foi sincero na hora de fazer o seu compromisso, a ideia é que fica que ele não cumpriu direito o voto dele. E por isso ele fica renovando, do tipo, porque agora vai. E é isso que de fato acontece conosco também. O Rafa está falando disso, não sei, a gente não é perfeito na nossa tentativa de obediência, por mais bem intencionado que nossos compromissos declarados sejam. O único homem que poderia de fato dizer esse versículo aqui cumprir é o próprio Jesus. Ele de fato guardou todos os justos juízos de Deus. Ele viveu uma vida perfeita e completamente moral, de acordo com o padrão de Deus. Nós, a gente pode fazer esses votos, talvez até devamos fazer, mas não vai demorar para a gente estar precisando renovar eles, como o salmista faz. Mas felizmente, o nosso Deus é misericordioso e gracioso para conosco. Ele perdoa nossas transgressões. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. O que seria de nós se isso não fosse assim? É como um pai com uma criança. A criança faz ali uma coisa errada e ela diz, desculpa pai, eu prometo que não vou fazer de novo. E você está lá ouvindo aquilo e você sabe que ela vai fazer de novo. Amanhã, provavelmente. Mas você reconhece a sinceridade, o arrependimento dela, a intenção dela de obedecer. Da mesma forma somos nós com Deus. E nós tenhamos sempre no coração, de forma constante, como o salmista aqui, esse desejo, essa intenção de sermos obedientes. E que também possamos sempre encontrar o caminho do arrependimento, da confissão dos pecados, do perdão, quando a gente falhar em obedecer perfeitamente a palavra. Então agora para o versículo 107, o salmista diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Então, a primeira coisa aqui que chama a atenção é a intensidade do sofrimento do salmista, né? Quando ele diz aqui que não está apenas aflito, mas aflitíssimo, esse uso do superlativo assim chama a atenção para a grandeza, para a gravidade do que ele estava passando. No hebraico não tinha um íssimo, né, para dar essa ideia de superlativo, mas eles tinham outros recursos para transmitir essa ideia. Por exemplo, um deles é a repetição de palavras, certo? Quando Deus é chamado de santo, 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 em Isaías, ou quando Jesus falava, né, em verdade, eu vos digo. Essa repetição carregava no hebraico essa ideia de ênfase, de intensidade. Um outro recurso seriam palavras específicas, como o que acontece aqui no versículo 107. É uma palavra no hebraico que é meod, aparece bastante no Salmo 119, inclusive no Antigo Testamento como um todo. Por exemplo, em Gênesis, quando Deus vai criando as coisas dia após dia, chamando tudo de bom. No sexto dia, quando ele cria o ser humano, ele diz que é muito bom, é meod bom, é bom demais da conta, certo? É um superlativo. Então aqui no 107 ele diz, estou meod aflito, quer dizer, aflito severamente, gravemente. E até aqui nós não temos uma explicação muito clara de por que ele está assim. Talvez o verso 110 vai explicar isso mais para frente, a gente vai ver quando chegar lá. Mas o que é interessante aqui é o que ele faz em relação a isso. Como ele reage? Ele clama a Deus. Ele não se desespera, ele não fica ansioso, o que pioraria a aflição que ele já está passando. Ele simplesmente clama a Deus, vivifica-me, ó Senhor, conforme a tua palavra. Ele conhece a palavra. Ele sabe pela Bíblia que Deus é um Deus que salva, um Deus que traz livramento, um Deus que nos resgata dos nossos maiores problemas. Então, pelo fato de ele conhecer a palavra, pelo fato de ele já ter lido os grandes feitos do Senhor pelo seu povo,
ele tem confiança para na hora da aflição, na hora do desespero, clamar a esse mesmo Deus revelado na palavra, confiante de que ele ouve os nossos clamores. E como o Rafa explicou aqui semana passada, é difícil entender se esse vivifica é no sentido espiritual, para que Deus transforme o nosso coração, nos tire do poder do pecado, ou se é um vivifica no sentido físico, né, de algum perigo de vida que ele estava passando. Mas em ambos os casos, irmãos, seja qual for a aflição aqui do salmista, a grande aflição que ele estava passando, seja qual for a grande aflição que eu ou você possamos estar passando, nós temos que conhecer o Deus da palavra para termos a confiança e a fé de clamarmos a Ele em meio às tribulações e os problemas e descansarmos no poder e na graça e misericórdia do nosso Deus. Verso 108, então, diz o seguinte: aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor. Ensina-me os teus juízos. Vamos começar olhando para essa expressão, oferendas voluntárias da minha boca, porque isso aqui é fantástico. Quando eu li isso, me veio à mente aquela expressão que aparece no Pentateuco, das ofertas voluntárias que os israelitas podiam fazer. Os irmãos lembram disso? Tinham sacrifícios obrigatórios, aqueles que a lei exigia, mesmo de cada pessoa, de cada família, esses aí tem que sacrificar, mas tinha também a prescrição de ofertas voluntárias. Quer dizer, não era por obrigação, por nenhuma exigência da lei, não era por perdão dos pecados, nada disso. Você ofertava a Deus porque você queria, talvez simplesmente por gratidão a Deus. Elas eram chamadas de ofertas voluntárias. E aí eu fui ver então se era de fato a mesma palavra aqui no hebraico, ou se era só uma semelhante tradução, e era de fato a mesma palavra, que a tradução literal da palavra que está no hebraico é essa, oferta voluntária. E agora vocês vão perguntar, tá bom, mas Lucas, por que isso é legal? Por que isso é tão importante? Porque em todos os outros casos em que essa palavra é usada no contexto do sistema sacrificial, ela se refere a sacrifícios animais. Em algumas outras partes do Antigo Testamento, ela também fala de ofertas voluntárias de bens materiais, como ouro, prata, pedras preciosas, mas todas elas falam de coisas materiais. Até aqui, se você estivesse lendo a revelação de Deus no decorrer da história para o povo, você veria essa palavra e associar ela instantaneamente com sacrifícios animais ou materiais, bens materiais. Esse é o primeiro e único caso em que ele diz oferendas voluntárias da minha boca, da forma como ele diz aqui. E antes da gente aprofundar isso, vamos só entender então, o que são as oferendas voluntárias da boca do salmista? O que se oferece para o Senhor com a sua boca? Seu louvor, certo? Que tipo de louvor? Ele canta a Deus porque Deus mandou cantar? Porque estava na lei? Não, porque deu vontade. Porque o coração que adora a Deus, que tem Deus no centro, naturalmente, espontaneamente terá vontade de expressar essa adoração em louvor. E ele clama a Deus, ele pede para que Deus aceite o louvor que ele está oferecendo. Então esse texto é um vislumbre de algo que fica ainda mais evidente no Novo Testamento. Já estava presente desde aqui, nos Salmos. Paulo diz em Romanos 12, se os irmãos quiserem abrir, Romanos 12, capítulo 1. Romanos 12, capítulo 1. Paulo fala assim, veja uma relação disso que a gente acabou de ler, que a gente acabou de falar com esse versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. No Novo Testamento, tendo já o sacrifício de Cristo na cruz em nosso favor, não há mais sacrifícios para oferecermos, não no sentido de derramar sangue de animais. Mas aqui Paulo diz que o que a gente faz é oferecer, é apresentar os nossos corpos como sacrifício. E aí ele diz três coisas. Ele fala do sacrifício ser vivo, ou seja, é um contraste com o Antigo Testamento, certo? No Antigo Testamento seria paradoxal falar de um sacrifício vivo. Mas se eu sacrifiquei, como que vai estar vivo? Mas aqui é claro, esse sacrifício, essa entrega, essa dedicação não é de um animal morto, porque o cordeiro já foi morto. Mas é uma entrega e dedicação de nós mesmos, por completo. Não apenas da nossa boca, como era a ênfase do salmista, ali no nosso texto, mas de todo o nosso ser, como Paulo fala aqui. E depois de vivo, ele também fala santo e agradável. É claro, a condição para que seja agradável a Deus é que seja de fato santo. Deus não se agrada do nosso louvor se estamos cultivando o pecado dentro de nós. Deus não se agrada do nosso louvor se não estamos cantando com sinceridade. Ou se estamos cantando, mas a nossa mente está lá em outro lugar.
Jesus falou, citando o profeta Isaías: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o louvor que é agradável a Deus é o louvor que oferecemos a Ele em sinceridade, em santidade, de coração, de fato. Então, voltando agora para o texto de Salmos, faz todo sentido no mundo o salmista dizer o que ele diz aqui, não só para padrões do Antigo Testamento, mas ainda mais no Novo. Então, que a gente tenha esse mesmo coração do salmista. Quando a gente canta aqui na igreja, que a gente esteja fazendo uma oferta de louvor a Deus. Que esse louvor seja sincero, seja santo, seja agradável a Deus. Para fechar esse versículo, faz todo sentido do mundo também o que ele diz aqui no final. Ensina-me os teus juízos. Como nós vimos, a condição para que o nosso louvor e a nossa vida cristã como um todo seja agradável ao Senhor é a santidade. E a santidade necessariamente envolve obedecer os mandamentos do Senhor. E a obediência aos mandamentos do Senhor necessariamente envolve conhecer os mandamentos. Por isso, então, o salmista pede para ser ensinado nesses juízos, porque ele quer obedecer, porque ele quer que o Senhor aceite o louvor dele, a oferta de louvor dele. Versículo 109, agora diz o seguinte: a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. O salmista usa uma expressão aqui que é bem peculiar, não é? O que significa a minha alma estar sempre nas minhas mãos? E a melhor maneira que eu consegui pensar para ilustrar isso é o seguinte: independentemente da idade de cada um, os irmãos lembram de já ter visto algum desenho animado, tipo Tom e Jerry, algo assim, e aí acontece uma situação meio chocante que você vê assim saindo do peito do personagem, o coração dele esticando assim, certo? Talvez os irmãos já tenham visto algo parecido. Ou então aquela série que o personagem toma um susto ali tão grande que do nada aparece ele na mão dele como se ele estivesse segurando o coração, né? E aí você põe de volta no desenho animado. Mas eu acho que isso ajuda a ilustrar bem a ideia do versículo. É uma descrição de como a gente fica quando nos deparamos com um sentimento de preocupação, um sentimento de medo, um sentimento de pavor. Fato é que nessas horas, a gente poderia até dizer: nossa, eu estava com o coração na mão, certo? Essa é a ideia do que o salmista diz aqui. De uma certa forma, então, ele está resgatando aquilo que ele expressou no versículo 107, quando ele falou que estava aflitíssimo. O próximo versículo talvez explique por que ele estava aflitíssimo, por que ele estava com o coração na mão. Mas aqui no 109, o que o salmista quer deixar claro para a gente é que independentemente do medo, independentemente da preocupação, do perigo pelo qual ele estava passando, ele não se esqueceria da lei do Senhor. E isso traz mais uma lição muito prática para a gente. Tem duas coisas que Deus espera de nós quando somos provados por alguma dificuldade, por alguma tribulação. Então, se você se enquadra nisso nessa noite, se às vezes você sente que está com o coração na mão, se você tem alguma coisa te afligindo, Deus quer duas coisas de você. Conforme o salmista diz aqui, ele quer que você não se esqueça da palavra dele, no sentido de não ir contra a palavra, não rejeitar a obediência. Quantas vezes o inimigo não usa os momentos difíceis da nossa vida para atacar a nossa fé, atacar a nossa santidade, tentar tentar fazer mal ao próximo, de abandonar, de questionar a bondade de Deus. Nesses momentos a gente deve permanecer firme, a gente deve seguir a palavra tanto nos momentos fáceis como nos momentos difíceis da nossa vida. E o segundo sentido, no qual Deus não quer que você se esqueça da palavra dele, é não se esquecer das promessas que ele nos faz. Porque é isso que a lei tem, certo? A lei tem o que Deus quer que façamos, o que ele quer que vivamos, e a lei também tem as promessas de alegria e paz para o povo fiel. Então, em meio a uma situação difícil, em que você está com o coração na mão, não se esqueça das promessas que Deus faz. Não se esqueça que ele é soberano e age sempre em nosso favor, para o nosso bem. O sofrimento vai passar, a dor vai passar. A aflição vai passar, ou nessa vida, ou na próxima, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dessa forma, sejamos sempre obedientes à palavra e que sejamos sempre consolados pela palavra. O verso 110, muito semelhante a esse que a gente acabou de ler, diz assim: os ímpios me armaram laço, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Novamente, a última vez que eu preguei aqui, eu preguei um texto que tinha um versículo muito parecido. Né? O verso 61 dizia: bandos de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Então, quando eu li o versículo 110, eu imediatamente lembrei disso. Né? Naquela ocasião, a gente falou sobre como é esperado que no mundo situações difíceis apareçam para se opor à nossa tentativa de viver a vida cristã em obediência. E como devemos permanecer fiéis na nossa caminhada, mesmo em meio a essas situações.
Então vejam que é uma ideia muito recorrente no decorrer desse salmo. Tanto que o próprio versículo 109, que a gente leu agora, também fala disso. Essa repetição desse tema é para a gente não se deixar enganar, achando que os problemas e a oposição que a gente vai enfrentar, tentando seguir a Cristo, é uma exceção ou um ponto fora da curva. Se fosse, não estaria tantas vezes aqui escrito para nós falando disso. Mas tem uma pequena diferença no jeito que ele descreve aqui esse caso no versículo 110. No 61, que eu preguei outra vez, ele parece já ter sido pego na armadilha. Né? Ele fala que já foi despojado. Aqui ele fala que os ímpios armaram um laço. Né? E a palavra aqui no hebraico é bem claramente a ideia das armadilhas feitas para pegar alguns tipos de animais. Mas aqui não fala que ele caiu na armadilha. Então, vai saber, talvez aqui se esse laço, essa armadilha é espiritual, para fazer ele pecar e se desviar, pode ser que a luz da palavra tenha iluminado o caminho dele para ele não cair nessa armadilha. Ou mesmo que fosse uma armadilha física mesmo, que fez ele ficar aflitíssimo, que deixou ele com o coração na mão. Mesmo nessa circunstância, ele deixa claro que não se desviou dos preceitos de Deus, não desobedeceu os mandamentos de Deus. Penúltimo versículo, agora, o 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Nós temos então duas frases, uma conjunção muito importante aqui no meio. Vamos ver cada parte do versículo para a gente entender o que o salmista está dizendo para a gente. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre. Percebam primeiramente um pouco a mudança do tom do salmista nesses últimos 2 versículos do trecho. Se no decorrer do salmo parecia que havia ali um drama, um conflito na vida do salmista, uma situação intensa que ele estava passando, a maneira como esse versículo e o próximo estão escritos trazem muito mais a ideia de uma conclusão, de uma resolução desse conflito. Ele passou por aquilo tudo e agora está finalizando o salmo com seus pensamentos finais, as suas decisões finais, aquilo que ele aprendeu e que ele vai guardar disso tudo que ele viveu. Isso fica claro pelo uso dessa palavra aqui, para sempre, que ele usa no verso de baixo também. Quando ele estava no meio do conflito, ele não sabia nem se ele está vivo no dia de amanhã, ele não estava pensando tão adiante. Agora que as coisas acalmaram, ele olha para frente e então já vislumbra esse futuro, que é expresso então essa expressão para sempre. E então uma das coisas que o salmista aprendeu, que ele está resolvido, decidido de fato a fazer, a se apropriar, ou infelizmente, como alguns grupos distorceram a expressão, ele está decidido a tomar posse dos testemunhos do Senhor e da palavra de Deus. A palavra que herança tem um sentido de posse mesmo, né, de adquirir ou receber algo como propriedade. Então a palavra é de Deus, no sentido de que ela vem de Deus, ela reflete o caráter de Deus, mas eu também digo que ela é minha, no sentido que eu estou recebendo ela na minha vida, integrando ela no meu coração, na minha mente, na maneira que eu vivo o meu dia a dia. Como a gente costuma dizer, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É o que nós seguimos, é o que nós vivemos. A palavra nos ensina no que crer e a palavra nos ensina como viver. E ela é uma herança, não só no sentido de que a gente se apropria dela para a nossa vida, mas também no sentido de que a gente passa essa herança para frente. A gente pega essa herança que a gente recebe em vida e a gente não espera morrer para passar para frente. A gente divide essa herança com nossos filhos, com os filhos dos nossos filhos, com nossos irmãos e irmãs aqui na igreja. Essa é uma herança que você não precisa morrer para passar ela adiante, porque ela é uma herança inesgotável, abundante, infinita. Pelo contrário, a chance de você aumentar a sua herança ao compartilhar ela é enorme, porque você muito provavelmente vai aprender algo a mais com a outra pessoa, ou mesmo só pelo processo de compartilhar a palavra. Então nós temos uma herança que é inestimável, preciosíssima, que a gente deve tomar para nós como nossa e também devemos partilhar dela com os outros. Vamos pular aqui a conjunção 2 e olhar para a segunda parte do versículo. Os teus testemunhos, então, são o gozo do meu coração. O Rafa falou sobre isso na semana passada, e a gente já viu também esse tema em outros trechos aqui no Salmo 119. A centralidade da alegria na vida do povo de Deus. Irmãos, se nós somos o povo da palavra, se nós somos o povo do livro, como dizem alguns, então nós também temos que ser o povo da alegria. A alegria deve ser uma marca distinta do cristão nesse mundo. Nós temos todos os motivos do mundo para sermos felizes. Isso deve marcar as nossas vidas, de fato. Vejam o que Paulo diz lá em 2 Coríntios 6:10. Vamos abrir lá rapidinho. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Aleatórias. E elas também não estão em oposição. Isso aqui é muito importante dizer. Tem muita gente que acha que a vida cristã envolve ir contra aquilo que te faz feliz.
Não é isso que o salmista apresenta para nós. Ele diz claramente que a motivação para ele dar valor para os testemunhos de Deus é que ele tem prazer nos testemunhos de Deus. O prazer e a alegria não vieram depois, não foram só uma mera coincidência do processo. E também não estão sendo um problema. Não, a alegria foi a causa essencial da decisão que ele tomou. É isso que o texto diz. E então eu preguei um sermão inteiro sobre esse tema em uma outra ocasião, mas eu não consigo fazer isso agora, então eu vou apenas resumir aqui a ideia central. Uma das principais motivações da vida cristã madura, talvez a mais importante, é a busca pela sua própria alegria em Deus e nas coisas de Deus. A gente não vai ter tempo de aprofundar nesses textos hoje, quem sabe numa outra ocasião, mas vamos ver alguns exemplos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, de pessoas que viveram vidas de obediência a Deus, motivados dessa maneira, pela alegria que eles já tinham e que iriam receber. Moisés viveu assim, a gente vê isso lá em Hebreus 11. Paulo viveu assim, isso está escancarado por meio de todas as suas cartas. E mais importante, o próprio Jesus, em seu grande ato de obediência e sacrifício, foi motivado pela grande alegria que ele haveria de obter para si mesmo, conforme nós vemos em Hebreus 12. Então guardem essa lição, irmãos. Existe uma grande recompensa em guardar os mandamentos do Senhor, e o livro de Salmos diz isso. Então aprenda a palavra, memorize a palavra, obedeça a palavra, viva a palavra, olhando para a recompensa, olhando para a grande alegria que isso produz em nossas vidas e em nossos corações. Para encerrar, vamos para o verso 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. Essa é uma forma bem poética de terminar o Salmo, não é? Eu gostei muito dessa expressão aqui no final. Então, o salmista conclui esse 14º trecho com mais uma resolução. Mediante tudo isso que a gente viu, diante da luz que a palavra traz, diante da dependência que o salmista reconhece que ele tem da palavra, diante da alegria que o salmista encontra na palavra, ele toma a decisão dele de buscar a obediência. Ele inclina o coração dele, ou seja, o coração dele está voltado para guardar e para obedecer aquilo que Deus diz. E então fica a pergunta, conforme você sair daqui hoje à noite, ao que o seu coração estará inclinado? E assim, talvez falar de hoje seja fácil. Quer dizer, você está aqui na igreja, você cantou louvores, você ouviu a palavra. Pode ser fácil sair daqui com o coração direcionado a isso. A pergunta mesmo é, ao que o seu coração estará voltado na segunda-feira de manhã? Você vai começar o seu dia, a sua semana, com um desejo no coração de seguir a Cristo, de obedecer a sua palavra, de lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia? Irmãos, é assim que devemos começar e terminar todos os nossos dias. Dessa forma aqui que o salmista encerra com o verso 112. Nós temos que nos voltar, nos inclinar para a palavra. Não apenas por um dia, não apenas por uma semana, mas para sempre, até o fim. Aqui o salmista usa duas palavras, né? Ele repete a palavra que ele usou no verso anterior, para sempre, e ele usa uma outra palavra que traz essa ideia de fim. Ou seja, ele quer dar mesmo ênfase nessa ideia de futuro, de daqui para frente, realmente para mostrar que ele leva a sério o compromisso que ele faz. Não é para sempre enquanto dure, é para sempre até o fim mesmo. E para concluir, irmãos, eu quero apenas trabalhar essa ideia desse tom final que o salmista traz no versículo, né? Ele está contemplando, olhando para o futuro. Quando você olha para o seu futuro, o que você vê? Dependendo da sua idade, você talvez veja mais 5, 10 anos no seu futuro, ou talvez mais 40, 50, 60 anos. Seja qual for o tamanho do futuro que você vê pela frente, tem uma pergunta que você deveria fazer e responder. Como você sabe que vai acordar um cristão amanhã? Ou melhor, pelos próximos 10, 20, 30 anos? Como você sabe que você vai acordar e vai continuar crendo? Por que motivos você acha que você vai reter a sua fé em meio a tudo que está por vir? Guerras, problemas no casamento, problema com seus filhos, desastres econômicos. E se você vê essa pergunta e diz, tá tranquilo, deixa comigo. Meu amigo, eu só posso te colocar nas minhas orações, porque isso não vai se sustentar. Não, para que a gente permaneça crendo em meio a todas essas coisas, Deus precisa nos manter na fé, nos manter na santidade. E Ele vai fazer isso por aqueles que são seus. Como que Ele vai fazer isso? Bom, tem vários meios de graça pelos quais Deus age em nossas vidas e fala aos nossos corações. A igreja, com certeza é um deles. A oração, a vida devocional, com certeza é um deles. Mas, como tem sido nossa ênfase aqui nessa série do Salmo 119, a gente deve ressaltar. A palavra é um dos grandes meios de graça que Deus usa em nosso favor.
É a palavra de Deus que te salva e é a palavra de Deus que te mantém salvo. Não se esqueçam disso. Se nós queremos, então, chegar na luz da vida eterna, nós só o faremos caminhando até lá, segurando e sendo guiados pela luz da palavra. Amém, irmãos? Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, porque se antes nós andávamos em trevas, na escuridão do pecado, um dia a luz da Tua palavra nos alcançou e transformou todo o nosso ser. Nos ajude, Senhor, a vivermos cada dia de nossas vidas caminhando na luz, em obediência às Escrituras, em obediência aos Teus mandamentos. E nos capacite, Deus, a passarmos essa luz adiante, a refletirmos a luz que há em Ti e que há na Tua palavra, para os irmãos à nossa volta e para o mundo, Pai, que tão desesperadamente precisa ser iluminado pelo Senhor e pela Tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Agradecemos a Deus pela palavra trazida pelo nosso irmão. Gostaria de chamar os irmãos para nós entoarmos um último louvor ao nosso Deus nesta noite. Vamos cantar mente e coração. E esse dia foi a morte de Jesus. Jesus, o homem mais justo que passou por essa terra,